Shalom, Shalom, Haverim. Hoje Vaikra, capítulo 6. Mas antes de entrar na Parashat, eu gostaria de contar uma história para vocês de 3 sócios, de 3 escritores que compartilhavam o mesmo escritório no mesmo prédio. E num certo dia, eles tinham uma reunião e não podiam faltar de maneira alguma nessa reunião porque era o editor, era a gráfica e eles tinham que participar dessa reunião de qualquer maneira. Então os 3 chegaram no horário e no momento que eles chegaram no prédio, a energia acabou e o elevador não podia subir. E o prédio tinha 30 andares, então eles iam ter que ir pela escada. E quando chegaram na escada, um deles parou e falou assim: olha, a gente vai ter que subir 30 andares. Seria bom se cada um de nós contasse uma história baseada nos livros que nós escrevemos, né? Então, um deles, ele escrevia livros de piadas. Então, nos primeiros 10 andares, ele contaria histórias de piadas, ele contaria piadas. O segundo, ele gostava de escrever livros sobre aventuras, sobre superação. Então, os 10 andares dele, ele contaria histórias sobre aventura e sobre superação de vida. E o terceiro, ele gostava de história dramática, de história comovente, de histórias tristes. Então, assim eles fizeram e começaram, né? Aí o primeiro contou as suas histórias alegres, divertidas, muita piada, e eles subiram rindo os 10 primeiros andares. Aí o segundo começou a contar histórias de aventura, histórias de superação. Então chegaram no 20º andar. Aí chegou a vez do terceiro. Aí o terceiro escritor, que gostava de histórias dramáticas, de histórias tristes, ele virou para os 3 e falou assim: olha, eu realmente tenho que contar uma história muito triste para vocês. Nós chegamos antes da hora da reunião para preparar essa reunião e está sem energia, os elevadores não estão funcionando e nós vamos partir agora para o 30º andar, onde é o nosso escritório, só que nós esquecemos a chave lá na recepção. Então é isso. Essa é uma história para a gente pensar, né, nos korbanot, né, nos sacrifícios. E os sacrifícios, eles têm os seus departamentos e a sua maneira certa de fazer a coisa. E se alguém esquece alguma coisa, se alguém não faz da maneira correta, vai dar problema. E com a falta do templo, né, com a falta do Beit HaMikdash, com a falta do Mishkan, do tabernáculo, não se faz sacrifícios. E os sacrifícios foram substituídos pelas tefilot, substituídos entre aspas. Então nós fazemos as nossas tefilot como se fossem oferendas ao Criador, como um meio de relacionamento, porque a palavra korban, ela significa encontro. E o que é uma conversa entre 2 pessoas? É um encontro. Toda conversa entre 2 pessoas depende de um encontro, né? Então, já que nós não temos o Beit HaMikdash para fazer sacrifícios, para fazer as oferendas sacrificiais, os korbanot, então nós temos encontro com o Criador através das nossas tefilot. E é muito importante a gente saber como que funciona o sistema de korbanot, o sistema de sacrifícios. Daí, não que seja uma regra, né, não tenha-se uma regra de como você vai orar, como você vai rezar, como você vai fazer uma tefilot, né, existem muitas tradições, muitas maneiras. Nós temos o nosso Sidur, que organiza as nossas rezas, mas a gente tem que aprender como que os korbanot funcionavam, até mesmo para direcionar as nossas tefilot, né? E um tzadik, por exemplo, é um grande conhecedor de Torá. Ele sabe muito bem como fazer uma tefilá que busca a misericórdia, busca o perdão, busca a gratidão, busca o favor imerecido que o Criador nos favorece, muitas bênçãos e etc. Então vamos lá. As leis dos sacrifícios.
Vamos aprender nessa parashat um terceiro conjunto de leis de sacrifícios que está em Sefer Vaikra, agora capítulo 6. E aqui eu coloquei uma tabela. Essa tabela aqui ela separa, né, os tipos de korbanot que nós vamos estudar em Vaikra capítulo 6. Então nós temos dois tipos diferentes de korbanot. Nós temos o Kodeshei Kodashim e nós temos o Kodeshim Kalim, ou seja, dois modelos de korban. Em primeiro lugar, nós temos aqui na coluna A, essa primeira coluna, os Kodeshei Kodashim, que significa, trazendo aqui numa tradução mais simples, os sacrifícios santos, muito santo, muito elevados. E os sacrifícios menores, os sacrifícios simples, né? Kodeshim Kalim. Os Kodeshei Kodashim, propriamente ditos, eram aqueles que eram realizados, que eram comidos e que tinham algumas regras específicas apenas para os Koanim. Então esses aqui são sacrifícios muito santos, muito kadosh, muito puros. Enquanto os Kodeshim Kalim são sacrifícios simples, que inclusive a própria pessoa, o próprio ofertante, ele poderia manipular, aliás, ele não poderia, ele tinha que manipular, ele tinha que fazer o corte no pescoço do animal, tinha que fazer os cortes das partes, ele tinha regras diferentes no tempo que ele podia fazer isso, onde ele poderia comer. Então, por exemplo, o lugar para a sherritá, para o abate do animal, para a oferenda. O Kodeshei Kadoshim tinha que ser do lado norte do pátio. Já o Kodeshim Kalim, em qualquer lugar dos pátios. O período que poderia ser feito esse sacrifício, essa oferenda. Se fosse um Kohen, ele tem um dia e uma noite. Se é uma pessoa comum, um israelita comum, ele tinha 2 dias e uma noite. Agora, o lugar para comer, o Kohen, ele só poderia comer no pátio do templo. O israelita comum, ele poderia comer dentro dos portões de Jerusalém. E quem está apto para comer aquela oferenda? Se a oferenda ela é uma Kodeshei Kadoshim, é uma oferta muito elevada, muito santa, só quem poderia comer eram os Koanim masculinos, só os homens, só os Koanim homens. E se fosse uma Kodeshim Kalim, as ofertas mais simples, quem poderia comer? Tanto um Koanim como um israelita comum. E quem que recebe? Quem que iria estar recebendo, ia estar usufruindo daquela oferenda? Se fosse uma oferenda muito elevada, os Koanim. Mas se for uma oferenda mais simples, não tão santa, o dono do korban, aquela pessoa que leva o korban. Então, nas partiot anteriores, nós discutimos o primeiro conjunto de ofertas voluntárias, que são o holocausto, a oferta de refeição e a oferta de paz. E o segundo conjunto, que incluía as ofertas obrigatórias pelo pecado e pela culpa. E em cada uma dessas duas, o foco ele estava na pessoa que trazia a oferta, ou seja, o foco estava no ofertante. E o ofertante, ele era o responsável por trazer aquele animal, fazer o corte no animal. Não era o Kohen. O Kohen não fazia o abate do animal daquela oferenda, era o ofertante. Então, a pessoa que traz o sacrifício, ela abatia o animal. E o abate de um animal sacrificial, realizado por um estranho ao serviço do korban, ou seja, um não korban, um não Kohen, é um abate válido. Na verdade, os Koanim, eles não são destinados ao abate de um animal. É por isso que a pessoa que traz o sacrifício pode até abater o animal.
Na verdade, era ele que abatia o animal. O abate sacrificial, então, era realizado por uma pessoa estranha ao serviço sacerdotal, ou seja, um não Cohen. E isso tem validade, isso tem aceitação como sacrifício aceito pelo Kadosh. Um Cohen, ele não deve segurar uma faca ou uma espada. Uma vez que esses instrumentos encurtam a vida, ou seja, servem para matar, enquanto o serviço dos Kohanim no altar tem o objetivo de prolongar a vida. Então, uma das razões que são apresentadas é que o Kohen, ele não deve segurar uma faca ou uma espada. Esse não é o trabalho dele, não é a função dele. Porque espada, o próprio rei Davi, né, ele foi acusado de que ele derramou muito sangue, então ele não poderia nem construir o tabernáculo, aliás, o Beit HaMikdash, o templo, porque ele tinha muito sangue na mão, ele usou muita espada. Já os Kohanim, eles não devem segurar faca e não devem segurar espada. Então, quem fazia esse serviço de abate, né, de alguns tipos de oferenda, ou da maioria deles, era a própria pessoa que trazia. Além disso, a pessoa que traz a oferenda também pode manusear o sacrifício após as partes relevantes, as partes importantes, as partes separadas terem sido oferecidas no altar. Ou seja, eles abatiam aquele animal e ele ficava aguardando as partes principais serem manipuladas, serem ritualizadas, serem oferecidas pelos Kohanim no altar. Então, só depois disso que uma pessoa comum, um não Kohen, ele poderia então manusear o sacrifício, que seria o quê? Seria ele assar aquela carne e ele comer aquela carne. Tudo o que não for o serviço do altar em si deve ser realizado pelo dono da oferta. Tudo o que não for o serviço do altar em si deve ser realizado pelo dono da oferta. Já os Kohanim são responsáveis apenas por oferecer o sangue e as gorduras das entranhas, não é a gordura que está em partes do animal, a gordura da picanha, no acém, essa gordura nós podemos comer. Gordura das costelas, da parte de cima, mas as gorduras das entranhas nós não comemos. Então os Kohanim, eles são responsáveis apenas por oferecer o sangue e as gorduras. E no caso de um holocausto, oferecer um animal inteiro. Então, nesse caso aqui, o Kohen, ele oferecia o animal inteiro. Com ênfase em ambas as unidades estudadas em Vaikra, desde que nós começamos nossos estudos em Vaikra, as ofertas voluntárias e as ofertas obrigatórias está na pessoa que traz o sacrifício. E o termo Torá, no sentido de ensino ou instrução, não aparece em nenhum lugar nestes primeiros capítulos da Parashá de Vaikra. Somente quando chegamos à terceira unidade, na Parashá de Vaikra, encontramos a Torá HaKohanim. Agora nós encontramos Torá HaKohanim, ou seja, o ensinamento para os Kohanim, ou o ensinamento dos Kohanim, que então estabelece o serviço sacrificial. Quando a Torá HaKohanim, ensinamento dos sacerdotes, dos Kohanim, aqui então é estabelecido o serviço sacrificial. Agora, os Kohanim são o foco e, consequentemente, encontramos agora a frase Torá Haolá, o ensinamento do holocausto, que é o quê? Que é aquele holocausto que era feito no lugar santo do templo, onde os Kohanim poderiam trabalhar. Então, o ensinamento do holocausto, seguido pelo ensinamento de ofertas, de manjares, o ensinamento da oferta pelo pecado, o ensinamento da oferta pela culpa e, finalmente, o ensinamento da oferta pacífica. E a palavra Torá, ela deriva de Hará, Horá, que significa instrução. O papel do Kohen é instruir e ensinar o povo, como aprendemos no livro de Malaquias.
qual que é a principal função do Cohen? É ensinar a Torá ao povo, já que ele é aquele que recebeu o ensino para os Kohanim. Ele tem em si esse conhecimento. Então, no livro do profeta Malaquias diz o seguinte: pois os lábios dos sacerdotes guardarão o conhecimento, e da sua boca vocês buscarão a instrução, ou seja, a Torá. Poderíamos até considerar isso aqui uma mitzvah, porque é uma determinação muito forte, né? Pois os lábios dos sacerdotes guardarão o conhecimento, e da sua boca vocês buscarão a instrução, ou seja, a Torá. Malachi, capítulo 2, verso 7. A Torá é a instrução dos Kohanim, relacionada ao serviço elohímico. Portanto, o termo ele é usado em conexão com os sacrifícios, e especialmente aquele aspecto dos sacrifícios em que o foco está nos Kohanim. E qual é o aspecto dos sacrifícios em que os Kohanim são o foco principal? Já que nós estamos falando aqui, que até Vaikra 5, o foco dos sacrifícios era o próprio ofertante. As ofertas estão muito ligadas ao ofertante. O próprio ofertante manuseava, trazia, fazia os cortes, fazia a separação, entregava o sangue e a gordura na mão dos Kohanim. E agora, qual é o aspecto dos sacrifícios que os Kohanim agora são um foco principal? Porque até Vaikra 5, o foco principal era o ofertante, agora o foco é os Kohanim. Então aqui nós temos uma mudança da maneira que os sacrifícios eram ofertados, né? O rito mudou, as regras mudaram. Então qual é o aspecto dos sacrifícios em que os Kohanim são o foco principal? Na própria oferenda em si, uma vez que isso já é mencionado na Parashá Vaikra nas duas primeiras unidades, onde a função dos Kohanim foi apresentada da perspectiva do serviço àqueles que trazem o sacrifício. Ou seja, nas primeiras parashot de Vaikra até a 5, a perspectiva do serviço das oferendas era baseada naqueles que trazem a oferenda. Mas agora a perspectiva como foco principal dessas oferendas são os Kohanim. Então aqui tem uma mudança muito grande, né? Deu uma volta de 360 graus agora no aspecto dos sacrifícios, na função dos sacrifícios e como os sacrifícios deveriam ser realizados. Portanto, parece que a Torá HaKorbanot, o ensinamento dos sacrifícios, que pertence diretamente aos Kohanim, é instrução quanto ao consumo dos sacrifícios. Então, esse caso aqui, já cai nessa tabela aqui, como Kiddushei Kadoshim. Porque agora o foco é os Kohanim. Antes o foco era os Kiddushim Kalim, até Vaikra 5, mas agora o foco muda. Agora a Torá começa a instruir os Kohanim de como eles devem realizar os sacrifícios, como as oferendas devem ser feitas, quem deve comer, aonde, quando, em que local, e em quanto tempo. E é disso que está se tratando essa parashá de hoje, essa mudança radical dos ritos das oferendas. Então nós entendemos uma coisa aqui. Os Kohanim, eles tinham uma característica, né, de se manterem santos, de se manterem kadoshim, de se manterem puros, elevados o tempo todo. Alguns korbanot, alguns sacrifícios, só poderiam ser realizados para a pessoa que estivesse naquele nível, naquele status espiritual. Como o povo de modo geral, como as pessoas de modo geral, no seu dia a dia, muitas vezes elas se tornam impuras, então elas não eram aptas para realizar esse tipo de serviço. Então por isso que a Torá, ela divide os sacrifícios em Kodshei Kadoshim, que era para os Kohanim,
e Kodushim Kalim, que era tanto para um Koanim como para uma pessoa comum. Então nós já aprendemos que existem situações de oferendas que só um Kohen poderia fazer. E tem outros tipos que a pessoa comum ela poderia fazer. E será que as tefilot também seguem essa regra? De fato, as leis a esse respeito são o assunto principal dessa paraxá. Esta unidade que apresenta a expressão ensinamento de, Torot ou Torat, trata das leis de como e por quem os sacrifícios são comidos. Por esta razão, esta paraxá é dividida em termos diferentes das parshiot anteriores. Enquanto Parashat Vaikra, como observado, ela é dividida em ofertas voluntárias e ofertas obrigatórias, Parashat dos Koanim é dividida em Kedoshei, Kadoshim e Kodshim. Kodshim Kalim, que é uma santidade leve, simples. Então, os primeiros são comidos pelos Koanim, enquanto os últimos são comidos pelos donos, exceto aquelas partes que são contribuídas para os Koanim. Então, mesmo aquelas ofertas que eram para as pessoas comuns, os Kedoshim Kalim, tinham partes dessas ofertas que eram separadas, que eram entregues, que eram dadas, que eram contribuídas para os Koanim. Ou seja, eles participavam daquilo ali como método de santificação, como método de Kedushá. Kodshei Kodashim inclui a oferta queimada, a oferta de refeição, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. E eles aparecem nesta ordem da unidade que estabelece o ensinamento dos sacrifícios. Os Kedoshim Kalim, as ofertas mais simples, são as ofertas de ação de gratidão e paz, que são comidas pelo dono da oferta. As leis de quando e onde os sacrifícios devem ser comidos também são diferentes para essas duas categorias. Kodshei Kadoshim são comidos pelos Koanim no pátio da tenda do encontro em um local santificado dentro de um certo período. E os Kodoshim Kalim são comidas ao redor do Mishkan, no acampamento israelita. Ou seja, a pessoa poderia pegar aquela porção e enquanto ela estivesse vendo o Mishkan, ela poderia se afastar, mas ela tinha que estar ali perto do Mishkan, né, dentro do acampamento israelita. Então ali ela poderia comer. Agora, quando o Mishkan ele ficava em Shiló, que ele era ainda móvel, né, a lei era que eles poderiam ser comidos em qualquer lugar à vista do Mishkan. E em gerações posteriores, na época do templo, eles poderiam ser comidos em qualquer lugar dentro dos portões de Jerusalém. Ou seja, houve uma transferência do Mishkan, da maneira como eram comidos as oferendas. Isso foi transferido para o Beit HaMikdash, ou seja, no Mishkan, a pessoa tinha que visualizar o Mishkan. E isso foi transferido para o Beit HaMikdash em Jerusalém, para o Templo de Jerusalém, onde as pessoas poderiam comer aquelas ofertas em qualquer lugar dentro dos portões de Jerusalém. Então houve uma transferência. E a questão aqui é, será que houve uma transferência também, já que o templo foi derrubado, né, houve essa mudança, né, do Mishkan foi transferido para o Beit HaMikdash, e do Beit HaMikdash foi transferido para as Tefilot, já que não existe mais o templo, né. O Mishkan, ele não é mais visível, né? Ninguém sabe onde é que ele está, se ele está guardado, se ele foi desmontado, se ele foi destruído. O Beit HaMikdash foi feito por causa disso. Ele era um templo fixo, o Beit HaMikdash, enquanto o Mishkan era um templo móvel. O Mishkan foi destruído e transferiu as regras para o Beit HaMikdash em Jerusalém, Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém foi destruído e foi transferido para onde essas leis? Será que foram para as Tefilot?